Fala, super aluno querido no meu coração, tudo bem? Eu sou a professora Larissa, de Ciências, e na aula de hoje aprenderemos sobre um dos tipos de classificação celular. Mas eu tenho uma novidade para você, eu não estarei sozinha nessa aula de hoje. Eu estou aqui com ela, a nossa querida Carolzinha, que já está cheia de curiosidade sobre as classificações celulares. Então vamos lá? Na nossa aula sobre teoria celular, aprendemos que todos os seres vivos são constituídos por células. Porém, o que talvez você não saiba é que os seres vivos são constituídos por quantidades diferentes de células. Por exemplo, existem seres vivos que são constituídos por uma única célula. Eles são chamados de seres unicelulares, onde o prefixo uni faz referência à palavra um e o sufixo celulares faz referência à palavra célula. Espera aí, professora. A senhora está me dizendo que existem seres que têm o corpo todo formado apenas por uma única célula? É exatamente isso, Carolzinha. Mas vamos lá que eu vou te dar alguns exemplos desses seres. Por exemplo, as bactérias. Elas fazem parte do reino Monera e são classificadas como seres unicelulares. Ah, professora, mas isso é fácil, né? As bactérias são muito simples. Aposto que somente elas são seres unicelulares. Errado! Além das bactérias, temos outros seres que são unicelulares e pertencem a outros reinos, como por exemplo os protozoários, que fazem parte do gênero Plasmodium. Plasmodium? Acho que já vi esse nome em algum lugar. Acredito mesmo que você tenha visto. Afinal, esses protozoários são responsáveis por causar no organismo humano uma doença muito comum na região norte, chamada malária. Ah, é verdade! Uma vez tivemos uma palestra sobre malária na escola, por isso eu estava me lembrando. Mas, voltando para as células, professora, acho que estou começando a entender. Os seres unicelulares serão sempre os seres pequenos, né? Não exatamente. Além desses seres microscópicos que já citei, temos também um outro exemplo de ser unicelular, que não é tão pequeno assim, que é uma espécie de alga verde, que faz parte do gênero Acetabulária. Essa aqui, que está aparecendo aí na tela. Essas algas são seres unicelulares que podem ter até 10 centímetros de comprimento. Ou seja, são formadas por uma única célula de 10 centímetros. Nossa, que legal! Sim, e essa curiosidade acaba sendo bem interessante, pois desmistifica essa concepção que todas as células são obrigatoriamente microscópicas, não é mesmo? Mas, se por um lado temos os seres constituídos por uma única célula, temos também aqueles que são formados por várias. Esses seres nós os chamamos de pluricelulares, onde o prefixo pluri faz menção à ideia de pluralidade, ou seja, algo que contém mais de uma coisa, nesse caso, mais de uma célula. Professora, eu sei um exemplo de seres pluricelulares. Ah, é? E qual você conhece? Nós, os seres humanos. É isso mesmo! E tem muito mais, porque em relação aos seres pluricelulares, possuímos diversos representantes. Por exemplo, todos os organismos que estão inseridos nos reinos vegetal e animal são constituídos por mais de uma célula. Os macacos, as samambaias, nós, os seres humanos, alguns fungos e tantos outros seres vivos. Agora eu entendi o conceito de unicelulares e pluricelulares, mas eu fiquei curiosa. Como é que os seres unicelulares, sendo a maioria deles muito pequenos, conseguem comer e se movimentar? Carolzinha, essa é uma dúvida maravilhosa. Alguns desses organismos são sésseis, ou seja, não se movimentam. Já outros possuem estruturas especializadas em locomoção, como por exemplo, os flagelos e os cílios, que algumas bactérias e protozoários possuem. Quanto à forma de nutrição dos organismos unicelulares, ela não é tão diferente assim dos organismos pluricelulares. Veja bem, temos representantes autótrofos,
como é o caso das algas, que são capazes de produzir seu próprio alimento, e temos também os indivíduos heterótrofos, como as amebas, que precisam ingerir alguma substância que possua a capacidade de fornecer energia para elas. No caso das amebas, isso ocorre por meio de um processo chamado fagocitose. Mas é interessante lembrarmos que os seres pluricelulares também possuem essas formas de nutrição. Por exemplo, as plantas fazem fotossíntese, ou seja, são autótrofos. E nós, os animais, comemos diversos alimentos que nos dão energia, ou seja, somos heterótrofos. Muito bacana, professora! Adorei aprender tudo isso nessa aula. Inclusive, estou ansiosa para acompanhar as próximas aulas. Ah, que bom, Carolzinha! Fico muito contente em saber disso e espero muito que você tenha conseguido entender o que realmente difere um indivíduo unicelular de um indivíduo pluricelular. Entendi sim, professora. A diferença é que os seres unicelulares são formados por uma única célula, como as bactérias. Já os pluricelulares são formados por diversas células, como o ser humano. Nossa, você ficou muito craque no assunto, muito rápido, hein? Gostei de ver. Mas e você, superaluno? Pegou bem rápido esse assunto também? Já tá craque? Não se esqueça de assistir as nossas outras aulas e também de responder os nossos exercícios. Até a próxima e tchau!